5 coisas que eu faria se tivesse que começar um negócio do zero hoje. Eu preciso ter tudo pronto antes de começar? Sabe aquele momento que você olha para todo mundo que está empreendendo e pensa: meu Deus, será que eu comecei tarde demais? Ou será que eu preciso ter muito mais dinheiro guardado para começar? Será que eu preciso ter uma logo, um Instagram perfeito, uma embalagem linda, curso, fornecedor, site, maquininha, tudo pronto? E aí, quando você vê, você nem começou ainda, porque na sua cabeça virou uma lista enorme de coisas que você precisa resolver antes de dar o primeiro passo. E olha, eu te entendo, de verdade. Começar um negócio do zero dá medo. Dá medo de não vender, dá medo de investir e perder dinheiro, do que os outros vão falar, de parecer pequena demais, de não saber por onde começar. E às vezes, o que trava a gente nem é a falta de vontade, é o excesso de coisa na cabeça. Você quer fazer dar certo, você quer começar organizado, você quer evitar erros, só que sem perceber, vai esperando o momento ideal. E esse momento ideal quase nunca chega. Talvez você esteja esperando ter mais segurança, mais tempo, mais dinheiro, mais conhecimento, mais coragem. Mas pensa comigo, e se ao invés de esperar tudo ficar perfeito, você começasse pelo que é possível hoje? Não perfeito, possível. Se hoje eu tivesse que começar um negócio do zero, com tudo que eu sei agora, eu faria algumas coisas bem diferentes. Eu não começaria tentando parecer grande. Eu não gastaria energia com coisas que ainda não sustentam a venda e não esperaria ter tudo pronto para validar uma ideia. E eu também não começaria no escuro, fingindo que número é coisa para depois. Hoje eu quero conversar com você sobre isso, como se a gente estivesse sentada tomando um café, sabe? Sem pressa, sem fórmula mágica, só vida real, porque talvez seu negócio não precise começar gigante. Talvez ele só precisa começar com mais clareza. Prazer, eu sou Elisângela Augusto, contadora, empresária no ramo de semijoias e apaixonada por desenvolvimento de pequenos negócios. E aqui nesse canal a gente fala sobre empreendedorismo real, precificação, gestão simples e dinheiro, de uma forma mais leve, de um jeito mais leve, mais humano e mais possível. Aqui, a ideia não é complicar sua cabeça, é te ajudar a enxergar o teu negócio com mais clareza, principalmente se você está começando agora ou sente que está tentando construir tudo sozinho. Então respira um pouco e vem comigo, porque talvez esse vídeo te ajude a tirar ideias do papel, com menos medo, com mais direção. Uma coisa que eu vejo muito em mulheres que querem começar a empreender é isso. A pessoa acha que o primeiro passo é montar uma estrutura enorme. Ela pensa que precisa escolher um nome perfeito, criar uma identidade visual, uma logo, abrir CNPJ, comprar estoque, montar cenário, criar Instagram, fazer cartão, gravar vídeo, fazer embalagem. E olha, algumas dessas coisas são importantes sim, mas talvez não seja o começo. O problema é que muita gente se ocupa com tanto montando o cenário do negócio que esquece de testar se aquele negócio realmente vende. E aí vem aquela sensação: eu tô fazendo tanta coisa, mas parece que ainda não saí do lugar, porque existe uma diferença entre se preparar para empreender e se esconder atrás de preparação. E eu falo isso com muito carinho, tá? Porque às vezes a preparação vira um lugar confortável. Você sente que está fazendo algo, está pesquisando, está salvando referência, está montando paleta de cor, está vendo o fornecedor, está olhando a embalagem, só que no fundo ainda não fez a pergunta principal: tem alguém disposto a pagar pelo que eu quero oferecer? Essa pergunta, ela parece simples,
mas ela muda tudo, porque um negócio não começa quando ele fica bonito. O negócio ele começa quando existe uma oferta, uma pessoa com uma necessidade e uma tentativa real de venda. E é aqui que muita empreendedora se perde. Não por falta de capacidade, mas porque ninguém ensinou uma forma simples de começar. Muita gente ensina o empreendedorismo como se você tivesse já dinheiro, como se você já fosse grande. Uma equipe, tempo, estrutura, só que a vida real é outra. A vida real é a mulher que trabalha fora e quer começar nas horas vagas. É a mãe que atende um cliente entre uma tarefa e outra. É a autônoma que já fez um serviço, mas não sabe transformar aquilo em negócio. É a mulher que vende alguma coisa no WhatsApp, mas ainda sente que não empreende de verdade. E olha, você não precisa esperar se sentir pronta para começar, mas precisa começar com consciência. E se fosse eu começando hoje do zero, eu faria essas 5 coisas. Número 1, eu começaria pequeno, mas começaria com uma oferta clara. A primeira coisa que eu faria seria parar de tentar vender tudo para todo mundo, sabe? Sabe quando a pessoa começa e pensa assim: eu posso vender bolo, salgado, em lembrancinha, cesta, sobremesa, encomenda, marmita, ou então eu posso atender design, social media, convite, logo, edição, tudo que aparecer. Quanto mais oferecer, mais chance de vender. Só que muitas vezes acontece o contrário. A pessoa fica confusa e quando a pessoa fica confusa, ela não compra. Então, se fosse eu começando hoje, eu escolheria uma oferta simples, uma coisa principal, algo que eu explicaria em uma frase. Um exemplo: eu faço bolos caseiros para café da tarde. Ou eu atendo mulheres que querem organizar o financeiro do negócio. Ou eu vendo semijoias para mulheres que gostam de peças delicadas para o dia. Ou eu faço unha em gel com atendimento agendado. Percebe? Não precisa ser sofisticado, precisa ser claro, porque quando você não entende direito o que vende, a cliente também não entende. E aí você começa a postar um monte de coisa, falar um monte de assunto, trocar ideia toda hora, toda semana, e depois acha que o problema é o Instagram. Mas às vezes não seja. Talvez seja a falta de clareza da oferta. Então, eu começaria perguntando: o que exatamente eu vendo? Para quem? Qual problema isso resolve ou qual desejo isso atende? Por que essa pessoa compraria de mim? E olha, no começo, essa resposta não precisa estar perfeita. Ela vai melhorando com o tempo, mas você precisa ter um ponto de partida. Negócio sem oferta clara vira só uma vontade solta, e vontade solta cansa. Oferta clara dá direção. Número 2. Eu testaria antes de investir pesado. A segunda coisa que eu faria com certeza seria testar antes de gastar muito dinheiro. E isso aqui é muito importante, porque quando a gente está animada com uma ideia, dá vontade de comprar tudo. Comprar estoque, comprar embalagem, mandar fazer a logo perfeito, criar etiqueta, fazer cartão, pagar ensaio fotográfico, montar cenário. Só que às vezes a pessoa investe em tudo isso antes de saber se alguém realmente quer comprar. E aí, se não vende, vem a frustração enorme, não só financeira, o emocional também, porque a pessoa pensa: eu me dediquei tanto e ninguém comprou. Só que talvez esse erro não tenha sido a ideia, talvez tenha sido começar grande demais antes de validar. Se eu fosse começar do zero hoje, eu faria um teste simples, vendendo para poucas pessoas, com pouco estoque, com uma versão inicial, com uma oferta bem explicada. Eu chamaria pessoas próximas, falaria no WhatsApp, postaria nos stories, conversaria com possíveis clientes, não para implorar venda, mas para entender se existe interesse real naquele produto. Por exemplo, antes de comprar 100 peças de roupa,
eu testaria vender algumas unidades. Antes de montar um cardápio enorme, eu testaria 3 produtos. Antes de criar um curso completo, eu faria uma aula, um encontro, uma consultoria pequena. Antes de alugar uma sala, eu validaria se tivesse demanda, porque começar pequeno não é pensar pequeno. Começar pequeno é proteger o seu dinheiro, a sua energia e a sua sanidade. Pensa comigo, é muito melhor descobrir com pouco investimento que aquela ideia precisa de ajuste do que descobrir depois de ter gastado tudo que tinha. E isso não quer dizer começar de qualquer jeito, quer dizer começar com inteligência, com o pé no chão, com uma pergunta simples: como eu posso testar isso de forma mais simples possível? Às vezes, o começo mais inteligente não é o mais bonito, é o que te dá resposta. A terceira coisa que eu faria desde o primeiro dia seria separar o dinheiro do negócio do meu pessoal. Mesmo que o negócio ainda seja pequeno, mesmo que tenha vendido só R$50, mesmo que seja só um bico, porque é aí que muita confusão começa. A pessoa pensa, depois eu organizo. Só que depois chega mais venda, mais compra, mais conta, mais Pix, mais cartão, mais fornecedor. E aí, quando você vê, tá tudo misturado. O dinheiro do cliente cai na mesma conta do mercado, o pagamento do fornecedor foi feito no cartão da pessoa física, a compra da casa saiu do dinheiro da empresa, e aí ninguém sabe mais o que é lucro, o que é custo e o que é salário, o que é sobra e o que é lucro. Olha, eu sei que no começo parece exagero falar disso, mas não é. A organização não começa quando a empresa cresce. Ela começa para a empresa conseguir crescer com mais segurança. E separar dinheiro não precisa ser complicado. Você pode começar com uma conta separada. Pode começar anotando entradas e saídas, pode começar definindo que tudo que entra do negócio fica separado. Pode começar com uma planilha simples. O importante é você não tratar todo o dinheiro que entra como se fosse seu para gastar, porque aquele dinheiro tem função. Uma parte paga o custo, uma parte repõe o material, uma parte paga ao fornecedor, uma parte precisa ficar de reserva e uma parte sim, pode ser retirada para você. Mas quando mistura tudo, você perde essa visão. E sabe o que acontece? Você trabalha, vende e recebe, e continua com a sensação de que o dinheiro desaparece. Então, se eu fosse te dizer uma coisa bem prática, seria: desde o primeiro real, ensina seu negócio a ter um lugar próprio, mesmo pequeno, mesmo começando, mesmo simples, porque o jeito que você trata o dinheiro no começo influencia muito o jeito que o negócio vai se comportar depois. Número 4. Eu ouviria mais o cliente do que a minha ansiedade. A quarta coisa que eu faria seria ouvir mais o cliente e ouvir menos aquela ansiedade que fica inventando 1000 problemas na cabeça. Porque quando a gente começa, é normal a gente achar que sabe o que o cliente quer. A gente cria a ideia, a gente monta o produto, faz o serviço, escolhe o nome, define preço, posta e espera. Só que muitas vezes o cliente dá sinal o tempo todo e a gente não escuta. A pessoa pergunta: você entrega? Você tem tamanho menor? Tem opção mais simples? Posso pagar no Pix? Você atende sábado? Faz personalizado? Tem pronta entrega? E aí, em vez de observar essas perguntas como pista, a gente fica presa na insegurança. Será que meu produto é ruim? Será que ninguém gosta de mim? Será que não sirvo para isso? Respira um pouco. Nem toda falta de venda significa fracasso. Às vezes, significa que a oferta precisa ser ajustada. Às vezes, o cliente quer, mas não entendeu. Às vezes, o preço não está bem claro para o cliente. Às vezes, falta confiança.
Às vezes falta mostrar melhor o benefício, às vezes você está falando com a pessoa errada. Por isso, se eu começasse hoje, eu conversaria mais, perguntaria mais, observaria mais, anotaria dúvidas repetidas, prestaria atenção nas objeções, porque o cliente ensina muito, ensina o que está confuso, ensina o que tem valor, ensina o que falta, ensina o que pode virar uma nova oferta, e isso vale para qualquer negócio. Se você faz bolo, ouve o que o cliente realmente mais pede. Se você atende estética, percebe quais dúvidas aparecem antes de agendar, antes do agendamento. Se você vende roupa, observa quais peças as pessoas salvam, perguntam, provam e compram. Se você presta serviço, preste atenção no que o cliente não sabe explicar, mas sente dificuldade. Às vezes, o seu próximo passo está escondido numa pergunta que alguém já te fez 3 vezes, só que você ainda não parou para olhar. Empreender não é só falar, é escutar também. E escutar pode economizar muito dinheiro, muito tempo e muita frustração. A quinta coisa que eu faria seria criar uma rotina simples de gestão, desde o começo. E quando eu falo gestão, eu não estou falando de coisas complicadas, entendeu? Não estou falando de planilha cheia de fórmula, sistema caro, reunião, relatório difícil. Estou falando de olhar para o negócio com frequência, porque muitas empreendedoras só olham para o negócio quando alguma coisa aperta, quando falta dinheiro, quando o fornecedor cobra, quando o cliente reclama, quando o estoque acaba, quando a conta não fecha. Só que gestão boa não é só apagar incêndio, é perceber antes, é comparar, é ajustar, é criar um mínimo de controle. Se eu tivesse começando hoje, eu separaria um dia da semana para olhar coisas simples. Quanto entrou, quanto saiu, o que vendi, o que não vendi, o que precisa comprar, o que ainda falta para pagar, quem ainda falta receber, o que posso melhorar na próxima semana. Só isso já muda muita coisa, porque quando você olha toda semana o negócio, ele não vira um susto no final do mês. E olha, eu sei que no começo dá vontade de fugir dos números. Muita gente pensa, eu não sou boa com isso, eu não entendo nada disso, depois eu vejo. Mas número não precisa ser um monstro. Número é só informação. Ele te mostra se aquela ideia está funcionando, se aquele produto vale a pena, se aquele serviço está tomando tempo demais, se aquele preço cobre os custos, se aquela estratégia está dando retorno. E quando você começa a olhar com calma, sem se julgar, você começa a tomar decisões melhores. Não decisões perfeitas, mas melhores. E isso é o que constrói um negócio de verdade. Um pouco de clareza por semana, um ajuste de cada vez, uma decisão menos no impulso, uma anotação simples, um controle possível, porque de verdade o negócio ele não precisa nascer grande, mas ele precisa nascer acompanhado. Então, se hoje eu tivesse que começar um negócio do zero, eu não tentaria parecer uma grande empresa com logo no primeiro dia. Eu começaria com uma oferta clara, separaria o dinheiro desde o primeiro real, ouviria mais o cliente e criaria uma rotina simples de gestão. Nada de parecer aquela imagem bonita de empreendedores, de empreendedorismo que às vezes a gente vê por aí, mas é isso que sustenta, é isso que dá a base. É isso que evita que você comece animada e poucos meses depois esteja cansada, perdida e achando que o problema é você. Talvez você já venda alguma coisa, mas ainda sente que é tudo meio improvisado. Tudo bem. Você não precisa resolver tudo hoje. E também não significa começar perfeito. Significa começar com o que você tem.
olhando para o que importa, sem perder tentando fazer tudo ao mesmo tempo. O teu negócio pode começar pequeno, pode começar simples, pode começar na mesa da cozinha ou pelo WhatsApp, no Instagram, no atendimento por indicação, mas ele precisa começar com clareza, porque clareza dá coragem. E coragem, às vezes, não parece antes do passo, ele parece depois que você começa a caminhar. Agora me conta aqui nos comentários, qual dessas 5 coisas você mais precisa organizar hoje no seu negócio ou na sua ideia? Escreva só uma oferta, um teste, dinheiro, cliente ou rotina. Eu quero muito saber por onde você vai começar.